Oi, gente. Tem alguém aí? Oi. 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 Sim. Tô testando aqui. Vamos ver como é que funciona isso aí. João, tu já tentou colocar os slides? Não tô te ouvindo, João. Tu tá com o microfone desligado. Agora vai. Estou tentando criar aquele usuário tela slides. Deixa eu ver. Tá. E aí, gente, como é que foi a aula de química? Incrível. Boa. Recording is on. Oi? Oi. Estou conseguindo mostrar a tela, mas não eu. Boa noite. Sim. Meu Deus, tá dando um eco aqui muito. Como que resolve isso? Eu acho que o João Sai e entrou com o entra de novo. microfone. Isso aí entra. Eu acho que como o João tá sem microfone, acaba dando eco do computador dele. Uhum. Isso é um teste. Deixa eu ver. Tá. Não tá Não. dando eco agora? Foi, então. Pô. Tá. Então tá tudo bem. Só que desapareceu a tela de slides. Eu tô vendo se eu consigo girar ela. É, pra mim também só. João, tá tudo bem?
Vou tentar criar o usuário aqui no celular mesmo. Daí a gente só fica com a voz. Se quiser que eu transmita, não me importa. E os universitários? Para me dizer como é que eu crio isso. Onde que dá para compartilhar a tela? Como? Onde aqui no Jitsi? Onde eu consigo compartilhar minha tela? Eu posso compartilhar, não precisa aparecer. Se tiver a minha voz, é o que importa. Tem uma opção no canto inferior esquerdo que diz Share your isso. screen. Tá. Vamos ver. Tela inteira. Janela do aplicativo. Janela do aplicativo. Vamos ver se a gente consegue te ouvir. Tá, o slide tá aparecendo, só o teu som aqui não. Deixa eu ver. Agora deu. Já foi. Pra passar. Tá cortando. O microfone do laptop. Jesus. Recording. Deu? Tá tudo certo? Tem uma telinha, mas não. Deixa eu ver isso aqui. No meu, Tá. Eu No acho meu que eu não posso ficar na. Eu não. Na conversa. Eu tenho que ficar na apresentação. Oi? Tá passando? Uhum. Tá, então vamos começar. Pode botar o teu rosto na. Não. Eu... o áudio falha muito. Uhum. Não sei se é bastante. só no meu. Meu Deus. Tá Falhando bem ruim. bastante. É o meu Sim, áudio sim. que tá Ah, falhando? o meu também. É, o teu também. Na real. Ai, meu Deus. Tá falhando Agora aqui? deu. Tá melhorando. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Tá. Eu vou me apresentar, então, e se falhar no meio da minha apresentação,
vou falar de mim para vocês que não me conhecem, não sei quem é que tá aí. Vocês me avisem se falhar, tá? Tá bom. Tá bom, Ok. tá bom. Então tá. Oi, gente. Como vocês já sabem, meu nome é Renata, tenho 4 anos, e eu quase me Tá falhando, formando. tá falhando. Estaria, se eu não tivesse 4 anos, né, no laboratório trabalhando. Tá falhando o Ai, áudio. gente. Renata, não usa o computador, usa o Já celular. basta cortar. Falhando muito, hein? Não usa o computador, usa o celular. Pra falar, tá? Peraí, meu celular. Me aguardem. Ai, 10 minutos de atraso. Conseguiu? Deu? Deu pra vocês? Deu. Tá, deixa eu mutar aqui. Deu. Deu, agora foi. Deu? Beleza. E a tela? Tá sendo transmitida ou não? Sim, a tela tá no segundo Tá. slide, mas tá. Tá, beleza, então. Então tá. Onde eu estava? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Isso. Então, gente, repetindo, meu nome é Renata, eu tenho 24 anos, e eu estudo na URGS, e eu tô quase me formando em biologia. E eu trabalho no laboratório de microbiologia, em que eu faço meu TCC com bactérias. E esse ano eu comecei a dar aula no Farol. E é isso, gente. Vamos dar. E aí, João, fala um pouquinho de ti. Tem bastante gente na sala, mas ninguém liga as câmeras, é isso? Ou meio que não tá mostrando? Ah, ninguém quer mostrar as caras, né? Tá, o meu É nome... quarentena. Meu nome é João, tenho 39 anos, acho que eu sou o professor mais velho do Farol, agora que a Jaque saiu. Eu fiz graduação em Biologia em São Paulo, eu morava lá, porque eu era militar da aeronáutica. Aí voltei a morar em Canoas e fiz o mestrado e o doutorado em Geologia na Unicinos. A parte da bio que eu me especializei foi paleontologia, né? Quando a pessoa não amadurece, ela continua gostando de dinossauro até o fim da vida. E vou dividir a disciplina com a Renata, também entrei esse ano. A biologia, vocês sabem, é um leque imenso de conhecimentos. Alguns biólogos têm mais facilidade com algumas áreas, outros com outras. Então, fica legal dividir a experiência. E conforme eu vou falando, eu vou me empolgando e começo a falar rápido. Então, por favor, interrompam, né, façam as perguntas. Quem já deu uma olhada na matéria já sabe as suas dúvidas. A gente vai batendo um papo, né? É bem melhor ter interação, né? Porque senão não faz diferença a gente postar a aula em PowerPoint, PDF ou estar numa live. É bem legal se todo mundo perguntar, participar, né? Mesmo que seja só pela voz. Eu queria estar vendo os rostos de todo mundo para ir decorando os nomes, as fisionomias. E se alguém não quiser falar e quiser mandar pergunta no chat ou algo do tipo, ou mandar depois, também não é um problema. Quero lembrar que isso é uma aula de revisão, ou seja, a gente vai ressaltar tópicos principais para tentar facilitar o entendimento de vocês. A gente não vai explicar slide por slide, até porque a gente não tem tempo para isso, e a gente já perdeu um tempinho, né, nessa função. Mas é isso. Então, vamos começar?
A aula 1, né, de origem da vida, eu não sei se todos vocês chegaram a dar uma olhada ou não, mas eu coloquei vários tópicos ali, como vocês podem perceber, e a gente não vai tratar de criacionismo, embora seja uma questão que normalmente não cai muito origem da vida, mas nos últimos vestibulares tem caído uma questão de origem da vida, e nessa última eu vi que teve algo ainda relacionado ao criacionismo, é aquela pega-ratão, assim. Tipo, quem realmente acredita em Deus tem que separar a biologia, tem que separar a ciência de religião, e tem gente que não consegue fazer isso e acaba se dando mal no vestibular. Então, lembrar que criacionismo vai estar na questão, se tiver, não marca. É isso. Não vou explicar isso, porque cada um acredita no que quer. Vamos começar ali em abiogênese versus biogênese, que são teorias. Então, a biogênese, ela é a teoria da geração espontânea. Ela é basicamente isso. É a teoria de que havia uma força vital que era capaz de transformar qualquer matéria inanimada em seres vivos. Tinha até receita para criar seres vivos naquela época. Por exemplo, eu até coloquei ali, você coloca um pouco de trigo num vaso, coloca roupas sujas num canto escuro. No dia seguinte, tu vai ter ratos. Nossa, nasceu ratos daquilo ali. Não nasceu ratos daquilo ali, né? Hoje em dia a gente sabe, mas muita gente acreditava nisso. Que era uma força vital que produzia a vida. Inclusive, aqui, onde vocês podem ver essas imagenzinhas, teve um cientista inglês, em 1745, John Needham, ele realizou experimentos também, que submetia frascos com substâncias nutritivas, caldinhos, com caldinho de carne, caldinho de batata, nos frascos, e ele fervia eles. Depois que ele fervia, ele fechava com rolhas e deixava em alguns dias parado ali. Ele observava no microscópio dele e ele via micro-organismos. Ele via bactéria, ele via fungo ali. E aí ele pensava, é uma força vital que está produzindo isso. Só que ele não pensava em questões, por exemplo, ele está fervendo por muito pouco tempo, depois ele está fechando os frascos com rolhas que provavelmente estão contaminadas e diversas outras questões, né? Então, ele realmente acreditava que tinha uma força vital que criava seres vivos. Tanto para seres vivos microscópicos, como para macroscópicos. João, tem alguma coisa a falar? Eu ouvi um barulhinho aí atrás, eu não sei se era tu. Não. Tá, enfim. Aqui eu coloquei para vocês uns defensores da biogênese e um resuminho básico ali, dizendo que a matéria inanimada se transformava em seres vivos. E ali tem a receitinha como exemplo. A biogênese. Isso não é real, isso não é algo que hoje em dia a gente acredita. É óbvio. Porém, a biogênese veio aí para mostrar o contrário, né? A biogênese quer dizer que a vida só pode ser produzida a partir de outra vida pré-existente. E os maiores defensores, assim, os nomes que a gente mais lembra é o Francesco ali, o Redi, o Spallanzani e o Pasteur. O Pasteur é o mesmo do processo de pasteurização, que é para basicamente eliminar os micro-organismos. Eles são os sensatos da história toda, porque eles entenderam o que ninguém estava entendendo, né? Então, vamos lá. O Francesco, esse daí, o Redi, que tem a imagenzinha dele, ele fez um dos primeiros trabalhos científicos que provariam que a vida não vem do nada, que não existe essa coisa de força vital que produz animais. Ele fez basicamente o seguinte. Antigamente as pessoas acreditavam que as larvas, vermes, surgiam do nada. Era só tu colocar um pedaço de carne e a força vital vai produzir animais, vai produzir moscas. E aí, o que ele fez para provar o contrário? Ele pegou um frasco, ele colocou carne ali, e ele fechou um com a gaze e o outro ele deixou aberto. Para justamente a mosca não conseguir passar e a mosca conseguir passar no outro. E no que a mosca passava, formavam-se as larvas, porque ela depositava os ovos delas ali. E nos que ela não passava, não acontecia nada. Então, ele já mostrou que não tem essa história de força vital, né? Um animal, um ser vivo, só vem de outro ser vivo. Mas como explicar os micro-organismos? Porque a gente pensando ali, a carne vai entrar em putrefação. Provavelmente, é óbvio que vai ter bactéria ali. E com relação a isso, vários outros cientistas na época, filósofos também, testaram isso. Pegaram a carne, mas e essas bactérias aqui, esses fungos? Acho que eles vêm da onde? Da força vital,
E aí que chegaram outros cientistas, os Spanslani e o Pasteur. Eles vieram basicamente para acabar com tudo isso daí e explicar que os micro-organismos não vêm do nada, não. Então, o Spanslani, ele veio muito antes do Pasteur e ele tentou explicar de um jeito mais prático, o jeito dele pensar. O que ele fez? Ele pegou os frascos, ele ferveu os caldos por um bom tempo, pelo menos 30 minutos, no mínimo 30 minutos, o contrário do Niederhan, que fervia por menos de 30 minutos. Ele via que os frascos ferviam e ele colocava as rolhas. É isso. Os frascos ficavam turvos com a contaminação por micro-organismos, né, no Niederhan. Deixa eu ver. Gente, eu tô me mijando. Opa, tá dando barulho pra mim. Alguém? É difícil não tá olhando a tela do Jitsi. Tá olhando só os meus slides, parece que eu tô falando pro nada. Tá, voltando. Ele repetiu os experimentos, então, do Niederhan, né? Ele colocou as substâncias nutritivas nos balões, ele fechou hermeticamente antes de ferver, foi isso que ele fez, de diferente. Ele ferveu as substâncias e aí depois não apareceram micro-organismos nenhum. Por quê? Porque os balões de vidro estavam fechados e não tinha contato com o ambiente, não tinham rolhas contaminadas, não tinham nada para transformar aquele caldo em um caldo com micro-organismos, né? Não tem como se produzir micro-organismos no ambiente estéril. Foi basicamente o que ele fez. E o Pasteur, um tempo depois, ele derrubou a teoria da biogênese de vez, fazendo o seguinte: ele preparou um caldo nutritivo, a mesma coisa, ele ferveu os caldos, só que em vez de fechar o frasco, ele aqueceu os gargalos dos vidros até que eles ficassem curvos, desse jeito. Ele fez esse vidro com um pescocinho de cisne. E só um segundo, gente. Eu vou ter que pausar aqui porque os meus vizinhos estão batendo na porta. Esses desenhos do Pasteur, do Spallanzani, do Francesco Redi já caíram em questões da URGS e do Enem. Os sites que eu uso para montar os exercícios e os gabaritos, né, de cada aula, eu vi que já caíram. E esse termo que a Renata usou agora, pescoço de cisne, também já caiu, entre aspas, no enunciado de uma questão. Né? O que o Pasteur procurou demonstrar ali? Que até então ninguém tinha conseguido provar que micro-organismos só se originavam de coisas já vivas. O Redi conseguiu provar que os macro-organismos, os visíveis a olho nu, sim, precisavam de um ser vivo para passar a existir. A prova a respeito dos micro-organismos veio nesse experimento do Pasteur, já que não dá para ver a olho nu, mas as bactérias, né, vindo do ar, bactérias e fungos vindo do ar, ficavam nas curvas do pescoço do frasco e não chegavam até o caldo nutritivo. Se chegassem, iam se nutrir da substância e se proliferar até que seria possível enxergar uma colônia de micro-organismos. Tanto é que ali na fase 5, quando ele quebra o gargalo, e aí os micro-organismos podem cair diretamente dentro do líquido, eles chegam até os nutrientes e se proliferam. Né? Quando tinha o pescoço de cisne, eles não conseguiam chegar porque eles aderiam às curvas do gargalo e não chegavam até o líquido. Exatamente. Então, aqui, basicamente, uma imagenzinha para mostrar isso que o João falou, para complementar, que quando o vidro era quebrado, tempos depois ele poderia observar em microscópio que sim, haveria contaminação. Aqui é um resuminho para vocês, aqui era uma tabela para vocês completarem. Enfim, vamos lá. Panspermia cósmica, então. Vamos falar um pouquinho disso. Essa teoria, ela é linda. Ela postula, basicamente, que a origem de moléculas orgânicas, os chomps, que a gente vai ver no próximo slide, também esporos, sementes, micro-organismos, o tardígrado, que muita gente conhece, provinham do espaço, através de meteoritos vindos de outros
outros planetas, tudo mais. Essa hipótese ela ganhou força em 1830, quando os pesquisadores descobriram a presença desses compostos orgânicos em amostras de meteorito. Então, os meteoritos eles poderiam servir, sim, como veículo de partida de partículas de várias partes do espaço. E hoje em dia, essa hipótese tem sido muito testada, inclusive pela NASA. Tem diversos artigos científicos e outros trabalhos que já comprovam que sim, isso pode acontecer. Inclusive, a NASA está fazendo algumas pesquisas. Ela está levando fungos e bactérias para fora daqui, na estação espacial e tudo mais, para testar, para ver se eles realmente conseguem sobreviver nessas condições. Porque justamente isso, as críticas feitas para essa hipótese, as pessoas que dizem, não, isso não é verdade, eles dizem que o seguinte, o espaço é muito hostil. O espaço tem condições muito específicas e mínimas para permitir que esses seres vivos sobrevivam. Porém, hoje em dia já está se mostrando o contrário, então acho muito legal essa teoria. Então, a gente pode sim utilizar ela e dizer que sim, é uma possibilidade. Se cair no vestibular, pode sim marcar panspermia cósmica, no caso, se ele disser, a questão disser exatamente isso, vem do espaço, blá 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 blá, no meteorito, bactéria, fungo, semente, vem do espaço, isso é panspermia cósmica e é super aceito hoje em dia, inclusive é muito testado. E evolução química, João? Sim. A hipótese da evolução química, né, para a existência das primeiras moléculas necessárias à montagem de um ser vivo. Ela surgiu porque alguns experimentos demonstraram, algumas rochas ainda extremamente antigas permanecem preservadas na Terra e através disso é possível saber mais ou menos qual era a composição química da atmosfera e das rochas antes da existência da vida. O que os químicos puderam demonstrar em laboratório, com, claro, algumas limitações, é que moléculas menos complexas podem se juntar para formar moléculas mais complexas, né? E em alguns passos, a evolução química aconteceu. Por exemplo, átomos separados se juntaram para formar moléculas orgânicas. O que são moléculas orgânicas, que vocês vão ver lá com o Geoclides em algum momento do ano? Moléculas em que um dos átomos constituintes é o carbono. Tudo aquilo que tem carbono é orgânico, o que não tem é inorgânico, faz parte da química inorgânica. Como a Terra sempre teve bastante carbono, mesmo antes da existência da vida, porque as rochas são um grande reservatório de carbono, pensa-se que pequenas moléculas orgânicas se formaram. As mais simples de todas, os aminoácidos e as bases nitrogenadas, por exemplo. Tá? Logo depois, essas moléculas, logo depois não, né, no tempo geológico, mas com o passar do tempo, elas conseguiram se juntar em moléculas um pouco maiores, como proteínas e ácidos nucleicos, que hoje toda célula viva, por mais simples que seja, tem. Logo depois, essas proteínas e ácidos nucleicos se juntaram no que a gente chama de coacervados, né, um aglomerado de substâncias protobiontes, já quase viva, e com uma membrana que separa essas substâncias do meio externo. Tá? E, por último, né, o que mais é necessário para que uma coisa seja chamada viva? Além de ela ter um limite que a separe do meio externo, a capacidade de metabolizar, ou seja, de se alimentar, de respirar e de se autorreplicar, de se reproduzir. Não adianta uma célula estar viva se ela não puder deixar descendentes, ela vai acabar, uma linhagem que vai acabar extinta. Por fim, a capacidade de autorreplicação surgiu nessas células e os primeiros seres vivos teriam surgido, portanto, da união de átomos, de moléculas ainda não vivas. É uma coisa que parece que é preciso crença, que parece que é preciso forçar a barra para a gente convencer as pessoas. Na verdade, não. O maior problema em aceitar esse tipo de hipótese é que a gente está acostumado a tratar as coisas dentro da escala de tempo biológica. Né? O homem, ele vive dezenas de anos, então ele tem uma boa noção do que é
um ano, uma década, um século ou até um milênio. Agora, a escala de tempo geológica, ela é completamente diferente. O nosso planeta tem 4,5 bilhões e meio de anos. Então, não dá para imaginar o que é uma escala de tempo dessas. Portanto, dá tempo de, por tentativa e erro, mesmo que não haja intenção, muitas vezes essa sequência de ligações químicas deve ter dado errado, né? Até que um dia deu certo. O hidrogênio, metano, vapor de água e amônio que tinha na atmosfera permitiu que na crosta terrestre os elementos químicos se juntassem a ponto de formar o primeiro ser vivo, né? As descargas elétricas, a água das primeiras chuvas, tudo isso ajudou esse primeiro ser vivo acontecer. As erupções vulcânicas, como está mostrando nesse slide agora, foram jogando carbono das rochas do interior da Terra, foram jogando carbono na atmosfera. Depois que tudo isso se juntou na superfície, foi dada origem às primeiras células vivas e ao que a gente chama há bastante tempo já de coacervado. Essa é uma palavra que comumente cai em vestibular também, né? Os coacervados nos oceanos primitivos, né? São proteínas e água, mas já com um tipo de membrana para limitar do meio externo. O Miller e o Urey, né, foram os primeiros a tentar provar que isso era possível, né, levando em consideração, claro, a hipótese de que a composição da atmosfera primitiva era aquela, e em laboratório eles conseguiram produzir aminoácidos. Até hoje, gente, nenhum cientista no mundo conseguiu, nem no laboratório mais bem equipado possível, produzir um ser vivo a partir do nada, a partir de um ser não vivo. Não existe máquina criada pelo homem, nem sopa de elementos químicos capaz de imitar o que a natureza levou centenas de milhões de anos para fazer. O que se tem são fragmentos, são essas hipóteses indo pelo princípio do aumento da complexidade, que podem fazer com que a gente chegue a uma célula viva, né? Tanto o Miller e Urey quanto o Oparin e o Haldane fizeram uma sopa de elementos químicos em laboratório, aqueceram, jogaram vapor de água, jogaram descargas elétricas. Por quê? Porque o planeta era quente, ele já tinha água, mais em estado vaporizado do que em estado líquido, e ele tinha as descargas elétricas dos raios, né? Radiação ultravioleta, tudo o que se pensa que a atmosfera tinha para fazer esses elementos se juntarem, esses cientistas tentaram juntar em laboratório depois. E o que eles conseguiram foi gerar os principais constituintes da matéria viva, proteínas e aminoácidos. Não ainda um ser vivo completo. Isso o homem ainda não conseguiu produzir. O próximo slide ele tem um resumo. Assim, né, então, o que era a biogênese, né? Essa letra A, esse prefixo que indica não. A gênese, o início da vida, podia ser de algo não vivo. Foi derrubado por experimentos e, como disse a Renata, hoje ninguém mais leva isso a sério. Tá? A panspermia. Os meteoros trouxeram as partes necessárias para compor um ser vivo, ou, de repente, até uma célula viva, né? Talvez o primeiro ser vivo tenha surgido em outro lugar e chegado aqui pronto e encontrado aqui condições para se proliferar, para se reproduzir. Depois veio lá o Oparin e provou que o aumento da complexidade das ligações entre os elementos químicos era capaz de gerar moléculas estáveis que juntas dariam origem a um ser vivo. Sor, Até aí tá... eu ia perguntar, até aí tá tranquilo? uma pergunta. Eu vi um vídeo no Instagram de um cara que ele pegou um ovo normal e inseriu numa seringa, não sei o que ele fez, e criou um pintinho, tipo, dentro de uma seringa sem o pintinho estar ali dentro. Isso é possível? Ele utilizou hormônios, não foi? Eu não sei, eles não explicam no vídeo, mas é simplesmente ele injetando uma seringa no ovo e crescendo o ser vivo, assim.
Eu também vi esse vídeo, é muito bonitinho, né, inclusive. Sim, ele deu toda condições específicas, né, ele utilizou uma estufa, ele utilizou, eu acho, diversos hormônios, acredito que são hormônios que, utilizando o ovo da galinha, seria hormônios equivalentes, talvez ele tivesse, eu não sei se o ovo estava ou não fecundado, pode ser que sim também. Então ele só utilizou hormônios para fazer o pintinho se desenvolver, né? Mas ele não explica. O que tu acha, João? Tu já viu esse vídeo? Não vi. É importante saber o que tinha na seringa, né? Com certeza Sim. era preciso o material genético dos ascendentes, Sim. né? De um galo e uma galinha. O que talvez ele tenha feito foi demonstrar que já descobriram como é que o embrião se nutre sem a necessidade de ele ser chocado. Mas pensando assim também, né, tinha uma estufa, tinha todo um aparatozinho para, né, ser semelhante ao calorzinho da galinha e tudo mais, então, de certa forma, ele estava sendo chocado, né, só não sei. Depois a gente pode ver esse vídeo e discutir no grupo. O que com certeza não aconteceria era ele injetar o conteúdo da seringa numa placa de laboratório e esperar que saísse dali pelo menos uma célula viva. Isso a ciência ainda não conseguiu. Entendi. Obrigada. Quem é que perguntou? É Duda Bento, Eduardo. Ah, tá. E aí, nas hipóteses? As palavrinhas terríveis. Gente, na biologia, essas palavras, em princípio, parecem super complicadas, mas, assim, é importante memorizar alguns prefixos e sufixos que vêm do grego e do latim, né? Quando a gente diz autotrófica, nossa, parece uma coisa horrível, dificílima. Auto significa próprio, tá? O automóvel é aquele que se move por conta própria, né? E trófos é alimentação, estratégia alimentar. Tá? Então, o autotrófico é aquele que é capaz de produzir o próprio alimento. Ele se alimenta por conta própria, né? Os mais famosos são as plantas, né? Os organismos capazes de fazer fotossíntese, né? Plantas e essas cianobactérias, que são bactérias azuis, que também fazem fotossíntese, né? Hétero é aquilo que vem de fora, é o diferente. Então, o heterotrófico é aquele que não produz o próprio alimento, que ele precisa se nutrir, pegar um nutriente já pronto de fora, seja por ingestão, como fazem os animais, seja por absorção, como fazem os fungos, né? E a última palavra que tinha lá, que era quimiossíntese, também é uma maneira de alimentação heterotrófica, só que é pegar um elemento químico dissolvido do substrato onde o ser vivo está. Isso a gente vai explicar bem detalhadamente, com calma, mais para frente, né? Quais eram os argumentos desse pessoal? Bom, o planeta Terra ele tinha poucas condições para a vida, ele era muito diferente 1,5 bilhão de anos atrás, quando surgiu a primeira célula, do que ele é hoje. Então é mais lógico a gente pensar que os primeiros seres vivos eram super simples, a composição do organismo deles era super simples, e que a estratégia alimentar que eles tinham era a mais simples possível também, né? Então, devia ser um ser unicelular, né, de uma célula só, procarioto, ou seja, sem núcleo, né, com material genético, mas não confinado dentro de um núcleo, né? E como é que ele se alimentava? Ele era autótrofo ou ele era heterótrofo? Por mais que ser autótrofo pareça mais simples, porque não dependo de ninguém, eu mesmo produzo o meu alimento, as reações químicas, as reações metabólicas necessárias para produzir os próprios açúcares, elas são muito complexas. A fotossíntese, ela é um processo que envolve várias etapas, e que só depois que as células se tornaram bastante especializadas em pegar o gás carbônico da atmosfera, produzir açúcar e liberar oxigênio, é que elas puderam fazer isso, né?
Então, esse slide que está ali agora, né, onde que diz assim, alguns pesquisadores, né, achavam que o ser era autótrofo, né, fotossintetizante. Qual é o problema? É que para existir fotossíntese tem que ter gás carbônico na atmosfera, e ainda não tinha. Né? Tinha carbono, o que não tinha era oxigênio suficiente na atmosfera para que houvesse gás carbônico, o CO2, né? Um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Então, por que achar que o primeiro ser era heterótrofo? Porque ele se alimentava de nutrientes que vinham de fora. Porque é mais fácil. Porque ele pode pegar o que já está pronto, se nutrir daquilo e depois jogar fora o que não serve para ele. Né? A ideia dos cientistas foi mudando nesse sentido, de aceitar que o primeiro ser vivo provavelmente era unicelular, procarionte, ou seja, bem simples, mas não autótrofo, sim heterótrofo. Né? Outra coisa, como é que passou a existir oxigênio na atmosfera para que o carbono vindo das erupções vulcânicas, das rochas, formasse gás carbônico? Provavelmente o método de respiração desses seres era a fermentação. Né? A fermentação é um processo de respiração anaeróbica que não depende de oxigênio para acontecer, mas que libera oxigênio no final do processo. Né? Libera gás carbônico no final do processo. Por exemplo, o fermento que a gente usa para fazer pão, ele é uma levedura, um fungo unicelular, né, que respira por fermentação. É por isso que a massa do pão cresce, porque essa levedura, esse fermento, libera gás carbônico e provoca o aumento da massa em volume. Né? Então, esses seres mais simples provavelmente foram os primeiros a existir. E aqui um resumo nesse slide, né, da hipótese. A mais provável era heterotrófica, né, ou seja, se alimentava de nutrientes vindos de fora, numa nutrição, numa respiração por fermentação, não uma respiração aeróbica que exigisse oxigênio na atmosfera. O primeiro organismo provavelmente era um heterótrofo fermentador, né, o que provocou um aumento de CO2 na atmosfera, mas, por outro lado, uma escassez de alimento, porque de tanto pegar o alimento de fora, ele começou a ficar mais raro, né? E é aí que surge o primeiro ser autótrofo e aeróbio, ou seja, capaz de produzir o próprio alimento e respira, um ser que respira oxigênio. Tá? Primeiro vieram os seres incapazes de produzir o próprio alimento e que não respiravam oxigênio. Por quê? Porque não havia gás carbônico na atmosfera e não havia oxigênio na atmosfera. Tá? É bom pensar nisso. A Renata falou agora há pouco, a NASA testa a hipótese da panspermia em outros lugares, mas na Terra, a porção viva e a porção não viva coevoluíram. Elas evoluíram juntas. Os primeiros seres vivos da Terra e os de hoje só são como são porque eles estão neste planeta. Né? Debaixo de uma determinada pressão atmosférica, a uma distância do Sol que permite a existência de água líquida, protegidos por uma camada de ozônio que filtra a radiação ultravioleta. Nessa época, a Terra ainda não tinha camada de ozônio. Então, depois que a Terra permitiu a existência dos seres autótrofos, a existência da fotossíntese, esses seres, de tanto fazer fotossíntese, encheram a atmosfera de oxigênio, permitindo, por sua vez, a existência de seres capazes de fazer respiração aeróbica, capazes de gerar energia respirando oxigênio. A outra hipótese, né, que os seres vivos eram capazes de produzir o próprio alimento por quimiossíntese. Ela pode ser considerada, sim, porque ela existe até hoje, inclusive. Né? A quimiossíntese é um processo alternativo, um processo autotrófico, né? Só que não é fotossíntese. Ao invés de pegar água e gás carbônico para liberar oxigênio, esses seres eles degradam as moléculas orgânicas do meio onde eles vivem, né,
pegam daquela molécula o que eles precisam para gerar energia e fazer todo o seu metabolismo, respirar, gerar descendentes. Isso existe até hoje nos lugares mais inóspitos da Terra, né, onde as bactérias que vivem a uma profundidade muito alta, as que vivem perto de fontes hidrotermais no fundo do oceano. As arqueias, né? As arqueias ainda é um processo muito comum. Então, o que essas bactérias usam é nitrogênio, ferro, enxofre para produzir o próprio alimento. Né? São bactérias extremófilas, né? Extremófilas. Não, né? Não existe algum lugar que não tenha bactéria, né? Elas estão em todos os lugares. Essa é a parte mais incrível da vida, né? O homem, ele é, sem dúvida, incapaz de esterilizar o planeta. Não importa quanta bomba atômica a gente jogue, alguma coisa viva vai permanecer. Né? A Petrobras já tirou bactérias vivas de perfurações com mais de 3.000 metros de profundidade. Né? Com certeza lá embaixo elas não respiram oxigênio, mas elas respiram outra coisa, se alimentam de outra coisa, mas se reproduzem e podem estar lá há centenas de milhões de anos. O planeta vai ser recolonizado, não tenham dúvida. Aí esse slide que está mostrando aí, né, que a quimiossíntese é um processo que tem que ser considerado. Né? No próximo, que o rendimento energético é bem inferior ao da fotossíntese, mas é uma alternativa viável. Né? E a união de todas essas informações é o quê? A hipótese mais aceita hoje, caso caia no vestibular, é a heterotrófica. Né? O primeiro ser vivo, ele era unicelular, uma célula só, procarionte, ele não tinha núcleo limitado por uma membrana nuclear, a carioteca. Carioteca. Era heterótrofo, pegava o alimento dele de fora e depois as células e os seres vivos foram evoluindo até chegar a essa diversidade que a gente conhece hoje. Né? Falei muito rápido, ficou difícil. Tá bom. Tá todo mundo ouvindo? Sim. Anotem suas dúvidas. Quem não quiser perguntar agora, pode perguntar depois lá no grupo, viu? Não poder ver o rosto das pessoas é estranho. Não, porque a gente percebe muita coisa pela expressão. Eu vou abrir aqui a próxima aula. Só um segundo. As bactérias existem mesmo há 4 bilhões de anos? A Terra existe há 4 bilhões e meio de anos. As bactérias, 1 bilhão e meio de anos. A fonte de carbono indubitavelmente viva, mais antiga de que se tem notícia, para variar, foi encontrada na Austrália, né? Tudo que é estranho é tirado de lá. Tem 1 bilhão e meio de anos. Então, vejam, a Terra passou os primeiros 3 bilhões de anos da existência dela sem vida ou com um tipo de vida que não teve nenhuma chance de ficar preservada para que a gente encontrasse. Né? As rochas, elas passam por um processo constante de reciclagem, elas voltam da crosta para o manto, são derretidas. Então, a rocha mais antiga que a gente tem notícia, ela tem 1 bilhão e meio de anos e ela tem carbono proveniente do metabolismo de um ser vivo. Existem registros mais antigos, mas aí não é indubitável. Pode ser carbono de origem inorgânica. Beleza, valeu. E seres, assim, mais complexos, pluricelulares, capazes de virar fósseis, aí é 500 milhão de anos só. Só nos últimos 500 milhões de anos é que a vida explodiu em formas que a gente possa encontrar hoje e chamar de fóssil. Renata? Estava esperando. Então, gente, segunda aula de composição química dos seres vivos, vamos revisar agora. Bom, ali tem o primeiro slide de introdução
que fala basicamente que existem 6 elementos que compõem 99% de qualquer ser vivo do planeta. Esse é o CHOMPS, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E os seres vivos são constituindo tanto de componentes orgânicos quanto inorgânicos. E os componentes inorgânicos são a água e sais minerais, que o João vai falar um pouquinho antes de eu falar um pouco mais para vocês. A água não é à toa que ela compõe 70% do planeta e 70% dos seres vivos, né? Ela tem todas essas funções que vocês estão vendo aí. Por que quando a NASA começa a procurar vida em outros planetas, uma das condições que são consideradas essenciais é a existência de água em estado líquido, né? É por causa disso. Sem ela, como solvente universal, a vida não é possível. Ela constitui a maior parte de cada célula, faz o transporte de substâncias, todas essas funções que estão escritas aí, a água é insubstituível. Tá? Outra palavra que aparece aí nesse slide, que já é bom vocês irem acostumando com esse sufixo, ali no lado direito, ó, reagente nas reações de hidrólise. Tá? Hidro, né, é água. Lise, cada vez que vocês enxergarem esse pedaço, num nome, numa palavra, significa quebra. Né? Citólise, por exemplo, cito é de célula, lise é quebra, então é a quebra da célula. Né? Fotólise, né? É a quebra do raio luminoso. Tudo que tiver lise é quebra, é desmonte. Catálise é das enzimas, no caso? Catálise. Catálise é o que? É uma reação que envolve quebra. Né? Tudo isso aí que a água faz, que está mostrando nesse slide, para isso tudo ela é insubstituível, né? Por causa da polaridade, né? Que é a maneira como os elétrons dela se comportam. Além da água, tem esses outros componentes inorgânicos, né? Que são os sais minerais. Né? Inorgânicos, de novo, lembrando, porque não tem carbono na composição deles. Eles são os elementos químicos da tabela periódica, né? E cada um deles com as suas funções biológicas. Os CHOMPs ali são os mais comuns, os que a gente precisa em maior quantidade, mas tem muitos outros elementos na tabela periódica que fazem parte da nutrição humana, por exemplo, ou da montagem das partes físicas do nosso corpo, né? O segundo item ali diz: íons são fundamentais para o metabolismo celular. O que é um íon? É um elemento químico eletricamente carregado. Não sei se o Euclides já falou nisso, mas é um átomo que ele tem um elétron disponível para trocar com outro átomo, para compartilhar, para ceder, né? Ou ele precisa ganhar um átomo de outro elemento para formar uma molécula e ter utilidade para os seres vivos. Né? Tem que ser repostos continuamente, né, através da alimentação, né? E ali tem exemplos bastante comuns, assim. Por exemplo, a gente sempre diz que tem que ter bastante ferro para construir a hemoglobina. Né? A hemácia, a célula vermelha do nosso sangue, que distribui o oxigênio pelo corpo inteiro, ela é montada por uma molécula de hemoglobina e alguns átomos de ferro. Se o ferro está insuficiente na alimentação, a gente não tem a quantidade suficiente de hemácias para distribuir oxigênio pelo corpo todo. Né? Não é só os alimentos de origem animal que dão ferro, tem muitos vegetais também, porque no solo tem bactérias que são fixadoras de ferro, né, e elas se associam às raízes dos vegetais. Esse é um slide bem interessante. Eu vi questões de URGS e de Enem cobrando... Claro, chega a ser covardia pedir para as pessoas memorizarem tudo isso, mas as questões que eu vi, elas cobravam as
os elementos mais comuns e as funções mais comuns deles, assim, o que uma deficiência em cálcio pode provocar no organismo humano, né? Normalmente as questões são de relacionar colunas, né? Relacionando os sais e as deficiências, o que pode acontecer. Eles colocam várias e tu tem que relacionar. Ali o cálcio, por exemplo, né? Ele é responsável pela formação e manutenção dos ossos e dos dentes, mas também pela contração muscular. Então, quando a nossa alimentação é pobre em cálcio e a gente envelhece, como os ossos não são órgãos vitais, dá para viver sem eles, o nosso organismo, mas o coração ele tem que continuar batendo, o que o nosso organismo faz? Ele retira cálcio dos ossos para que o coração possa continuar batendo. E aí a pessoa pode ser acometida por uma doença chamada osteoporose. Né? O osso vai ficando poroso por uma deficiência em cálcio, né, que saiu dali para ir suprir um órgão que é vital. O cálcio é fácil de encontrar na alimentação, né? Tem no leite, no arroz, em alimentos que a gente consome todos os dias. Normalmente a falta dele se dá por uma deficiência na absorção do cálcio e não na ingestão. Exatamente. O sódio, né, lá embaixo, ali no centro à esquerda, ele é um elemento químico bem complicado, porque assim, ele é essencial para a vida, é ele que faz o impulso nervoso acontecer. Sem sódio na alimentação a gente não pensa direito, porque não faz a comunicação entre um neurônio e outro, mas quando ele está em excesso, ele provoca um bocado de problemas. Né? Equilíbrio hídrico, que diz ali, se tem sódio demais no nosso organismo, a gente acaba acumulando muita água. Então, o sal, o cloreto de sódio, é a nossa principal fonte de sódio. E esses temperos artificiais aí, de miojo, de sopa de pacotinho, aquele quinó meu frango assado, é bom pra caramba, mas aquilo é um veneno, por quê? Porque é a base do tal do glutamato monossódico, né? Tem muito sódio, né? Vicia o nosso cérebro, né? Mas provoca aumento de peso pela retenção de líquido. Aí um quadro, né, mostrando a fonte e a função de cada um dos principais minerais, né, no próximo slide, que os que o pessoal costuma cobrar. Mas interessante, assim, como leitura também para a vida, né? Por que o sal é um eletrólito? Oi? Por que o sal é um eletrólito? Chamar uma coisa de eletrólito significa dizer que ela é eletricamente carregada, que os elétrons dela não são estáveis, que eles estão sempre pulando nas órbitas, loucos para encontrar um outro elemento químico com o qual eles possam se juntar, se ligar e se tornar estáveis. Sim. O sal é um eletrólito porque lembra que a fórmula dele é NaCl-, né? Aquele menos lá em cima significa que tem um elétron sobrando, bem doido, pulando para tudo quanto é canto, e é por isso que o sal dá mais sabor para os alimentos. Assim que a gente põe ele na panela, imediatamente ele incorpora aos outros alimentos, né, e realça as propriedades químicas, organolépticas que o alimento tinha. Aliás, ele se une com a água numa velocidade impressionante. Né? Bom, ali a gente tem um slide de componentes orgânicos, então. Na listinha de componentes orgânicos, a gente tem os nucleotídeos, os aminoácidos, as proteínas, os glicídios, que são os carboidratos, lipídios, que são as gorduras, as vitaminas e os ácidos nucleicos, que a gente vai falar um pouco mais. Bom, então, antes de mais nada, a gente tem que entender o que são monômeros e o que são polímeros. Os componentes orgânicos, eles são formados por repetições de várias moleculinhas. Essas moleculinhas são monômeros. Monômeros o quê? Mono, uma molécula só. E quando elas se ligam em série com outros monômeros, elas formam polímeros, vários. E esses polímeros se formam pela reação de
polimerização, que ela basicamente resulta na formação de macromoléculas. Essa formação, ela combina as células menores por meio de uma reação de condensação. E também, além da formação de moléculas maiores, também há a formação de moléculas menores. Ele também, um polímero, pode se degradar e formar monômeros por meio da despolimerização. É bem isso mesmo. Então, aqui a gente tem exemplos de monômeros e polímeros. Aqui em cima, a gente tem vários monômeros que são açúcares, né? Glicose, galactose, frutose, formando outros tipos de açúcares mais complexos. Por exemplo, a sacarose, o amido, a celulose. E esses açúcares são formados por mais de um. A gente vai ver depois, eu vou voltar no assunto. Os lipídios, que são as gorduras, também. Eles são basicamente a banha, a manteiga, o óleo de vários tipos, azeites, são formados por várias gorduras menores, vários ácidos graxos, várias moléculas que se unem em cadeia e elas formam esses elementos que vocês estão vendo, que são muito consumidos. Os polipeptídeos formando aminoácidos, enzimas e proteínas. Aqui a gente tem aminoácido, essa molécula com radical, ali o R. Alguém está falando? Eu estou ouvindo pessoas falarem. Não, só testei aqui. Tá. Ok. Então, ali a gente tem um aminoácido, essa molécula, formando diversas outras coisas. As enzimas, que são proteínas, que tem diversas funções, a proteína em si, que está presente na carne, na soja, e é isso, basicamente. Proteína e enzima. Enzima também é uma proteína, só que ela tem diversas funções. E os ácidos nucleicos, que é esse grupamento fosfato, pentose, base nitrogenada, ligados, que formam basicamente o DNA e o RNA. Isso são monômeros. Esses de cima são sempre os monômeros, eles são bem pequenininhos e vários deles formam polímeros, que são esses de baixo, que são coisas bem maiores. Aqui a gente... Ai, gente, peguei o slide que não era, mas enfim. Tá, pulando aqui. Vamos falar então dos glicídios, carboidratos. Eles são as moléculas orgânicas muito importantes no metabolismo energético. Eles são a reserva energética do nosso organismo, até estrutural. Por exemplo, quando as pessoas fazem aquelas dietas low carb, coisa assim, ai, é o carboidrato, é o pão, é a massa, é o arroz que engorda. Eu não preciso disso na minha vida. Claro que tu precisa disso na tua vida. É energético, é a tua reserva, sabe? É muito, muito, extremamente importante no teu organismo. E eles são divididos em vários grupos, monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monos, isso vocês também vão aprender toda essa parte mais química com o Euclides. Então, se vocês tiverem dúvida mais nessa parte química, vocês podem tirar fotinho ou mandar para ele, que ele tá aberto a resolver. Enfim. Sônia, Oi. assim, é uma pergunta que acho que não tem nada a ver. Mas eu vi, tipo, eu tenho muito sono. Aí eu fui pesquisar no YouTube uma bebida energética. E eu vi que mel com água e limão é energético. Só que, tipo, eu fiquei com um pouco mais de sono. É verdade isso ou, sei lá, eles estão me enganando? Olha, como o mel é um açúcar, provavelmente é energético, né, João? O que tu acha disso? Não deixa de ser. Só que é uma mistura meio... É um chazinho de vó, né? Isso aí. Que vai dar energia, vai. Agora, se vai impedir o sono... Pouco eu acho que é energético em termos de tu tá ingerindo um açúcar. Por exemplo, tu tá numa maratona, tu tá pedalando, tu tá fazendo uma maratona de bike, assim, digamos assim, ciclismo. Uma amiga minha, ela faz. E aí, normalmente, ela compra uns sachêzinhos que são cheios de açúcarzinhos pra dar energia no meio do treino. Ela tá pedalando lá e daí ela abre aquilo e toma pedalando, assim, e ela vai ter mais energia pra continuar, pra chegar no final da maratona. Então, seria tipo isso, um açucrinho ali pra te dar uma energia, mas não quer dizer que vai te deixar acordada, porque ali é um chazinho de vó, né? A minha mãe que faz isso. Mel, limão, açúcar. Eu tenho uma pergunta também. Fala. Tipo, a gente usa o glicogênio, né, primeiramente, assim, que seria da glicose. Sim. Ela é um carboidrato, ela vem do carboidrato, digamos assim, do glicídio. Sim.
A gente vai falar depois também sobre o glicogênio, que ele é reserva nossa, assim, dos animais. Sim, tipo assim, mas eu vi também que a gente usa o glicogênio, né? Só que se faltar o glicogênio, que nosso corpo entrou em fadiga, a gente começa a usar o lipídio, né? Então o lipídio não seria a reserva energética e o carboidrato, digamos assim, o glicogênio é a reserva primária? Provavelmente sim, basicamente essa é a ideia. Tu vai sempre degradar primeiro o carboidrato e tudo mais, e depois tu vai degradar o resto. Inclusive, mais pra frente a gente vai ver que conforme vai acabando as tuas reservas, tu começa a degradar até a proteína, que é isso que normalmente as pessoas maromba de academia não quer, entendeu? Por isso que eles estão sempre comendo e sempre se exercitando. A gente ingere o carboidrato, de cara ele vai ser quebrado pelo nosso sistema digestivo em moléculas de glicose, né? E é a glicose que é transportada pelo sangue, para o corpo todo, é o que a gente usa primeiro. O que sobra de glicose, se a gente come muito mais do que gasta, ele vai acumular. Em um dia, é acumulado como glicogênio. Sim. Né? E o glicogênio, ele, além de reserva energética, ele é bem importante porque, além dele ser reservado no fígado, ele é reservado nos músculos das costas também, para servir como um isolante térmico. A evolução não sabe que a gente já inventou roupa, né? Então ela continua, na melhor das intenções, ela continua fazendo isso, né? Agora, se a gente ingere muito menos calorias do que o necessário, aí sim, o corpo percebe que não tem glicose no sangue, começa a quebrar o glicogênio, que tem um rendimento muito maior, né? Mas como ele sabe que ele precisa de glicogênio para se manter aquecido, uma hora ele para de pegar o glicogênio e começa a pegar proteína, a gente começa a ter perda de massa muscular. Por isso que para emagrecer não adianta só parar de comer, né? Vai chegar uma hora em que ele vai parar de pegar gordura e vai começar a pegar músculo. Sim. Ele pega o músculo antes ou a gordura antes, será? Ele pega primeiro a gordura, né? Ele faz um balanço de acordo com a porcentagem de gordura que a pessoa tem. Sim. Para não fugir da homeostase, né? Que seria o equilíbrio. O nosso organismo está sempre buscando o equilíbrio. Então, ele sempre vai entender o que está faltando, o que está sobrando e vai gastar aquilo primeiro, entendeu? Ficou bem educação física, né? Prosseguindo aqui, então, nós temos os monossacarídeos, né? Temos os disacarídeos, como eu estava falando, e os polissacarídeos. Aqui nós temos os exemplos de monossacarídeos, que são eles mono, umzinho só ali, uma açucrinha, aldotriose, eritrose, ribose, desoxirribose, que são as pentoses, que constituem os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, as hexoses, ali, eu não consigo enxergar direitinho, porque tem um negocinho do aplicativo Mix, do compartilhamento, mas tem frutose, galactose, tem o quê? Frutose, o que está escrito ali embaixo, João? Galactose e glicose. E glicose, tá. Tem uma barrinha na frente que eu não consigo enxergar. Vocês viram, né, que ose, o sufixo de açúcar, né? E o que vem antes é a quantidade de átomos de carbono que esse açúcar tem. Como tá ali, 3 carbonos, trioses, 4 tetroses, é tetra, 5 pentoses e 6 hexoses. Isso aí, a terminação ose é açúcar. Disacarídeos, então, são basicamente os polímeros. São 2 moleculinhas, 2 monômeros de glicose, né? Então, a gente tem, por exemplo, a maltose, que é formada por glicose mais uma glicose, a lactose, que é o açúcar do leite, formado por uma glicose mais uma galactose, e uma sacarose ali, por exemplo, que é uma glicose mais uma frutose, que é o açúcar, né, da fruta, como diz o nome. Então, ali, a maltose é principalmente encontrada nos vegetais, é a degradação, basicamente, do amido, e tem muito em cereais. A lactose, como eu disse anteriormente, é o açúcar do leite, é uma energia fundamental para os mamíferos jovens, né? E até por isso tem aquele debate de por que a gente ainda toma leite se não somos mais mamíferos jovens. A sacarose é o açúcar comum de cozinha,
abundante nas frutas, em cana-de-açúcar e tudo mais. E ali eu botei uma coisinha interessante para quem gosta do assunto dos bichinhos, das plantinhas, que é facilitador da dispersão da semente, porque é um atrativo para os animais. A fruta é doce, é suculenta, ele vai lá, come e acaba dispersando semente, mantendo as espécies, né? Ali esse textinho é para quem quiser ler depois, quem tem interesse, é só uma curiosidade. Às vezes pode cair no vestibular. Normalmente o Enem gosta de curiosidadezinha, de atualidade, que é a lactose, né? Tá todo mundo hoje em dia com problemas da digestão, da lactose e tudo mais. Então tem aqui um textinho para quem quiser e um esqueminha mostrando o que acontece. Aqui é como forma um disacarídeo e como separa um disacarídeo, basicamente. Como eu disse anteriormente, um disacarídeo é a união de dois açucrinhas e ele se forma pela reação de condensação. E nessa reação de condensação, como vocês podem ver ali embaixo, eu não sei se vocês conseguem ver o mouse, o meu ponteiro aqui. Vocês conseguem? Sim. Tá. Aqui, como eu estava falando, aqui a gente tem um açúcar, a frutose, e aqui tem um outro açúcar. E aí eles se unem para formar a sacarose. Mas nessa união ocorre uma reação de condensação e de hidrólise, que é a quebra. E aqui, como tá vendo, tem um OH e aqui tem um OH. Esse H se liga nesse e eles ainda há uma quebra, há uma hidrólise. Então, ele perde uma molécula de água e se forma a sacarose. Então, para formar um disacarídeo, vai ter dois açúcares que vão se juntar e uma molécula de água vai sair. Eles vão perder uma molécula de água. É basicamente isso. E nos polissacarídeos, que são sacarídeos maiores ainda do que um disacarídeo, a gente tem os diversos tipos, os estruturais e os energéticos, que é o que a gente estava falando anteriormente. Os estruturais, a gente tem a quitina, que ele é um polissacarídeo que faz parte do exoesqueleto de artrópodes. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos de aranhas e de cigarras e de outros animaizinhos artrópodes trocando de pele, digamos assim. Isso é o exoesqueleto dele. Ele troca de tempos em tempos, isso é a equidise, que chama. E esse exoesqueleto dele, essa carapaça dele, é formada por essa quitina, que também está presente nas paredes celulares dos fungos. Então, polissacarídeos estruturais, basicamente, é o que o nome já diz. Eles fazem parte da estrutura dos organismos. E a celulose, por exemplo, ela também é um polissacarídeo estrutural. É formada por várias cadeias de glicose e constitui paredes celulares das células vegetais. O ácido hialurônico também é um polissacarídeo estrutural e ele é muito importante nas nossas células, faz parte do colágeno, tá na zona pelúcida do óvulo, que a gente vai ver mais pra frente, na parte de embriologia, e enfim. Ácido hialurônico é muito encontrado nesses produtos de beleza, pro rosto, pra pele, porque ele justamente vai auxiliar na produção e tudo mais do colágeno. Então, ele é bem importante. E os energéticos, que a gente falou antes, glicogênio. Ele é o polissacarídeo de reserva dos animais e dos fungos. Ele é armazenado no fígado e no músculo esquelético. Ele intervém na percentagem de glicose do sangue, como a gente falou, está totalmente relacionado se vai ser retirado ou não do nosso organismo, quando há necessidade, e é constituído por muitas unidades de glicose. E o amido, ele é o das plantas. A gente sempre tem que diferenciar glicogênio animal, amido das plantas, dos vegetais. Está presente em tudo, em semente, em caule, amido de milho, por exemplo. A gente tem que lembrar, maisena é amido, é justamente carboidrato energético. E a gente come e nos dá energia também. Então, é basicamente isso. Agora, os lipídios, né? Os lipídios, antes a gente falou dos carboidratos, que são os glicídios, e agora os lipídios, que são as gorduras. Eles são insolúveis em água. Quando a gente viu aquele primeiro slide lá da água, estava escrito que a água é uma molécula polar. Os lipídios, eles são apolares, ou seja, eles são insolúveis, eles não se misturam com a água. A gente sabe disso, a gente coloca o óleo na água, a gente vê que as moléculas não se misturam de jeito nenhum.
Essas gorduras são formadas por ácidos graxos e álcoois. Mais uma coisa que vocês podem anotar para perguntar para o Geoclides, hein? São fontes secundárias de energia, nem depois que a gente vai gastar lá o nosso glicogênio, a gente vai gastar toda a nossa gordura e tudo mais. O rendimento energético é maior quando comparado ao carboidrato, está dizendo ali, e os lipídios são divididos em vários tipos. Os glicerídeos, as ceras, os carotenoides, os fosfolipídios e os esteroides, que eu vou falar agora. Então, os glicerídeos são os óleos e as gorduras. A diferença entre óleo e gordura é basicamente que as gorduras são sólidas, normalmente de origem animal. E os óleos são normalmente vegetal, eles são líquidos, eles são insaturados. Isso é o que difere, ó. Gordura é saturado sólido, os dois começam com S. E os óleos são líquidos, e eles são insaturados, eles não têm essa, como eu posso falar, essa solidez, né? Os cerídeos é a cera, tanto a cera de abelha, ceras produzidas pela planta e ceras produzidas por nós mesmos, tipo a cera de ouvido. E é muito importante, essa gordura sólida, ela tem a função de permeabilizar, é uma função de proteção. Por isso que os médicos dizem pra gente não tirar toda a cera do ouvido, porque ela basicamente protege o nosso ouvido, protege o nosso corpo. Assim como também as ceras produzidas pelas plantas nas árvores têm a função de impermeabilizar e proteger as plantas, não deixar que entre micro-organismos, substâncias, a mesma coisa com a gente. Os carotenoides são os pigmentos que estão nas plantas. Tem as xantofilas e os carotenos, como o nome já diz, carotenoide, eles também são insolúveis em água, porque gordura, né? E são muito importantes para fotossíntese, para a clorofila da planta e tudo mais. Ali, por exemplo, falando já de vitamina, a cenoura é rica em beta-caroteno, que é esse pigmento laranjinha. E esse beta-caroteno é precursor da vitamina A. Ele é muito importante, ele faz com que a vitamina A seja formada. E a vitamina A também é muito importante para nós, para as vistas, que nem as nossas mães, os nossos avós dizem, né? É bom, come cenoura, bem, é bom. Formiga também. Ai. E os fosfolipídios são os mais importantes de todos, os lipídios, daqui para frente no nosso estudo. Por quê? Porque ele é basicamente os constituintes de membranas celulares. E a gente vai falar bastante de membrana agora. Ele é um glicídio combinado, um glicerídeo é uma gordura combinada a um grupo fosfato. O grupo fosfato é essa bolinha aqui, ó. E a gordura é essa aqui. E isso aqui é uma membrana, por exemplo. Ó, é uma bicamada fosfolipídica que está presente na membrana. Essa parte aqui, cheia de bolinhas, ela vai estar em contato com o meio extracelular, fora da célula. E o meio extracelular tem o quê? Tem água. Isso faz com que a membrana consiga interagir com tudo que está na parte mais aquosa da célula, digamos assim, na parte polar, e faça com que essas coisas, com essas moléculas e vitaminas, sais, tudo que é importante, entre. E a gordura fica aqui dentro, porque ela não se mistura com a água, ela tem fobia da água. Ela é hidrofóbica. Então, é basicamente isso. O fosfolipídio é cada uma dessas bichinhos aqui, de cabeça e 2 bracinhos, que formam a membrana. É muito importante. E eles também podem se organizar de diversas formas. Grandes, assim, e redondos, como o lipossoma. A micela pequenininha, que são um exemplo de micela, é quando a gente está lavando a louça, muita água, muito sabão e um pote bem gorduroso do almoço. Vai encher de espuma aquilo ali. E cada espuminha está englobando uma gota de gordura. Como? Todas essas cabecinhas aqui brancas são as partes que conseguem se ligar na água. E essa parte aqui interior amarelinha é a parte que se liga na gordura, que está no teu pote. Elas englobam a gordura e a água arrasta para fora. E por isso que a gente consegue tirar a gordura de qualquer coisa que a gente está limpando. E também a bicamada, que é basicamente a membrana. Também tem os esteroides, muito importantes, que são hormônios como
o colesterol, que é muito importante, né? A gente tá sem... Tudo no nosso organismo também depende do colesterol. Eles são lipossolúveis e aqui possuem uma estrutura básica, 17 carbonos, são algumas coisinhas para acrescentar. Tem muito da química que vocês vão ver depois. Não sei se já viram alguma coisa disso, mas enfim, o mais conhecido é o colesterol. E ele é fundamental para a biossíntese de vários hormônios no nosso corpo. O cortisol, que é o hormônio do estresse, progesterona, que é o hormônio feminino, testosterona, estradiol, diversos hormônios. E o colesterol, ele é basicamente precursor, ele faz a biossíntese, ele auxilia nisso, ele é fundamental. Sem ele, os hormônios não se formam, sabe? Não dá. Vamos lá, então. E o colesterol é dividido em bom e ruim. Todo mundo pensa, ai, colesterol, que coisa ruim, não come ovo, não come isso, não come aquilo. Porém, tem 2 tipos de colesterol. E o colesterol bom é que tem que estar em alta. Por quê? Porque ele basicamente tira o colesterol ruim do nosso corpo e ele leva para o fígado, e no fígado ele vai ser eliminado. E o colesterol ruim, o que acontece? Ele é super perigoso, porque ele faz com que acumule essas placas de gordura, porque colesterol é gordura, né, basicamente, nas paredes das nossas artérias. E isso é a aterosclerose, está escrito aqui. Isso diminui o fluxo de sangue, isso leva a pressão alta, porque quanto mais fechado um vaso, mais tem mais tensão ali e mais pressão também para o sangue passar. E isso faz com que as pessoas tenham pressão alta e leve a morte ou a problemas cardíacos ao longo dos anos. Então, é muito importante cuidar do colesterol e se alimentar bem. Aqui tem um resumo de lipídios, que é para quem quiser imprimir os resuminhos. Eu não sei se vocês já perceberam nas aulas, mas eu tento, logo depois de cada partezinha, assim, eu tento colocar um resuminho, assim, para quem prefere resumo, para quem quer copiar só o resumo e ler o resto da aula. Então, sabe, não precisa se matar copiando tudo, não. Cada um escolhe a melhor forma de aprender. E agora aqui a gente tem os aminoácidos. E aí, João, quer falar? Não, beleza, vamos. Acho que dá pra gente. São 9 horas, mas dá pra ir mais um pouco, né? Eu não sei o que o pessoal. Eu acho que quem não quiser acompanhar, sai da live. É isso. A gente vai continuar. Tem mais ou menos a metade dessa aula. Mas o que os aminoácidos são? Eles são, assim como a gente viu ali nos açúcares, que tem os mono e os polissacarídeos, onde os monos é uma molécula de açúcar e os polis são várias, os aminoácidos são os pedaços que montam as proteínas. A gente tem que ingerir aminoácidos ou então ingerir proteínas para que o nosso sistema digestivo quebre essas proteínas em vários aminoácidos que depois vão se juntar de novo formando outras proteínas. É uma molécula orgânica porque tem carbono. Muitos alimentos têm, né? Isso deles são formados por um grupo amina e um grupo carboxila. A gente vai ver mais para frente que é bem importante, porque isso envolve a maneira como eles se ligam uns aos outros. Né? E uma coisa que é batata, que se o assunto for aminoácido, cai, eles são divididos em 2 grupos, essenciais e não essenciais. Né? Essenciais, o nosso corpo não consegue produzir. A gente só vai ter se adquirir através da alimentação. Não essenciais, o nosso corpo consegue produzir. Próximo aqui. Aí então ele diz, 8 são essenciais e 12 não são. 8 a gente precisa se alimentar para poder ter, os outros 12 não. Tem algumas, por exemplo, os autótrofos, os seres que não se alimentam de nada que vem de fora, eles têm que produzir todos os aminoácidos que eles precisam. Esse texto à direita, que diz como é que um aminoácido é formado, depois tem um desenho que explica bem melhor. Esses aí são os 20 aminoácidos divididos por um outro critério, né? Pelo fato, quais os polares e os apolares, os aromáticos, isso já é um campo da bioquímica bem mais complexo,
felizmente não costuma cair em prova, mas o interessante é de ver a estrutura, a fórmula de cada um dos 20, né? Proteínas. Mas para mostrar que todos eles são feitos basicamente da mesma coisa aqui, só que esse Rzinho é o radical, é o que diferencia cada um deles. Nessa imagem são todos rosinha. Isso é o que faz com que eles sejam diferentes. As proteínas, que esse é um assunto chave dentro da biologia, né, dentro da nutrição, na química, na medicina, né? É um polímero... Na educação física. Educação física, formado por uma sequência de aminoácidos. Isso aqui é uma proteína, né? São estruturais, né? Todo ser vivo tem proteínas e é capaz de produzir proteínas. Toda célula viva tem que ser capaz de transformar o nosso código genético, a informação que está decodificada em forma de DNA ou RNA, em proteína. Por meio, mesmo que a célula seja muito simples, ela vai ter uma organela chamada ribossomo que vai fazer isso. Nos seres mais complexos já é bem mais complicado. As proteínas, elas têm um monte de funções, dependendo do lugar do organismo onde elas estão, dependendo do formato delas, né? Essas estruturas que dizem embaixo, primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura da proteína ela é bastante importante porque é ela que faz com que uma proteína reconheça onde é que ela tem que agir. Esse desenho é excelente, ele mostra como é que uma proteína é formada, né? Uma mesma proteína ela vai se encontrar em um desses 4 estágios, né? Nunca mais de um ao mesmo tempo, e dependendo de que estágio ela está, ela vai deixar o que a gente chama de sítios ativos, elementos químicos soltos, capazes de fazer ligações químicas com o lugar onde a proteína vai agir. Olha ali, nessa primeira imagem aqui dá para ver que a proteína é o que é um polímero, formado por várias bolinhas, vários monômeros, e esses monômeros são o quê? São os aminoácidos, e são vários, são diferentes. Não são todos o mesmo, eles têm diversos tipos. Esse slide mostra direitinho, né, como é que dois aminoácidos se juntam para formar uma proteína, né? O texto parece grego, né? Ele diz ali, são ligações covalentes entre o carbono do grupo carboxila de um aminoácido e o nitrogênio do grupo amina do outro aminoácido. Mas no desenho fica bem fácil. O aminoácido da esquerda, né, ele está fornecendo o que? O grupo carboxila dele, que é o que está à direita do quadrado. Ali, ele tem um carbono fazendo 2 ligações com um oxigênio em cima dele e tem um OH do lado, né? E isso é o tal do grupo carboxila, né? O que é uma ligação covalente? É uma ligação que acontece entre 2 elementos químicos que precisam não ceder, mas compartilhar elétrons um com o outro. Quando os 2 precisam, para ficar estáveis, do mesmo elétron, eles acabam compartilhando, né? O aminoácido da direita está fornecendo o quê? O tal do grupo amina, né? Um nitrogênio, a letra N maiúscula, né? Se ligando no hidrogênio do grupo carboxilo do outro aminoácido. Sobra a água, né? Ali diz síntese por desidratação, ou seja, perde uma molécula de água, mas pelo menos eles conseguem se juntar em uma proteína. Tem proteínas que são feitas só de 2 aminoácidos, e tem outras que são feitas de centenas de aminoácidos. Tudo depende da forma e da função. Desnaturação de uma proteína. Uma proteína só consegue agir no organismo, executar a função dela, se ela estiver no seu formato natural. Ela fica desnaturada, ou seja, desestruturada, às vezes de um jeito irreversível, né, se houver mudança na temperatura, no pH, na concentração do meio, né, em termos de soluto e solvente, e na polaridade. Esse é um exemplo. Uma desnaturação irreversível é a que acontece com as proteínas do ovo,
por exemplo. A proteína do ovo, ela tem um formato quando o ovo está cru. Aí, quando o ovo recebe calor, ali naquela seta, quando a gente frita ou cozinha ele, a proteína fica inativa e fica permanentemente desnaturada, né? Ela muda de função, né? Essa proteína ela não tem uma função para a gente, ela tinha uma função para o ovo, que era manter os espaços abertos, manter um possível embrião lá dentro nutrido. O ovo ele fornece para a gente proteínas que não são desnaturadas pelo calor. As que são desnaturadas pelo calor não tem mais volta. Tá? O exemplo de baixo é uma desnaturação reversível, né? A proteína do leite ela está ativa, com o calor ela fica inativa, mas quando o leite esfria, a proteína volta a ficar ativa. Ela volta ao formato original dela em qualquer um daqueles 4 estágios que apareceu no slide anterior. Outro exemplo de desnaturação reversível é, por exemplo, quando a gente tem cabelo cacheado, ondulado e faz chapinha no cabelo. A gente está fazendo uma desnaturação no cabelo. O cabelo é cheio de proteína, tem queratina nele. Está passando, fatores que podem desnaturar uma proteína. A temperatura, por exemplo. E tu tá passando uma chapinha quente naquela proteína. Tu tá deixando ela numa conformação, de uma forma diferente do que ela é naturalmente. Mas depois tu vai lá e tu lava o cabelo e ela volta a ser como ela era antes. Ela é reversível. É basicamente isso também. No caso, o calor, ele rompe as pontes de hidrogênio do cabelo, digamos assim. Da água, no caso. Tá no cabelo, tipo, o cabelo tá hidratado com a água, daí tu vai lá e passa chapinha nele, digamos assim, e rompe as pontes de hidrogênio. É esse o raciocínio, João? Ele rompe. Acredito que sim, né? Rompe as pontes de hidrogênio da queratina, né? Da queratina, exatamente. A proteína que reveste os fios. Tá? Sim. Que ela ficou exatamente, ela virou um outro tipo de proteína, basicamente. Teve uma outra conformação por causa de pontes de hidrogênio. Exatamente. Nossa, sim. Aí sai na chuva. Exato. Daí volta a ponte de hidrogênio. Aí ela consegue... E daí tu grita, ai, minha chapinha, meu cabelo. Não, ai, minhas pontes de hidrogênio. Mas tem alguma chance de não voltar ao normal, tipo, o cabelo? Por exemplo, naquelas progressivas que são definitivas? Não, mas com chapinha, tipo, eu passei chapinha. Meu cabelo é muito cacheado. Tem probabilidade de ele não voltar ao normal com chapinha? Não tem. Ele vai voltar ao normal. Com chapinha vai voltar ao normal. Tá bom. Mas se for, por exemplo, essas progressivas, definitivas, sabe, demora muito mais tempo para voltar ao normal, porque certamente tem um monte de enzimas naqueles produtos químicos que elas colocam no teu cabelo que fazem com que aquela reação fique daquele jeito, que dure por mais tempo. Eu não sei o que coloca, mas acredito que é dessa forma que funciona. Entendi. E aí? As enzimas são proteínas, né? Só que elas têm uma função bem particular, bem específica, que é de acelerar processos biológicos. Tá? Tanto reações normalmente reações de catálise, tá? Reações de quebra. A gente tem, por exemplo, uma enzima na saliva chamada amilase, que faz a quebra do amido. Quando a gente come um pão feito de farinha branca, um cacetinho. A digestão dele já começa na boca, antes de chegar no estômago, porque a gente tem uma enzima na saliva que quebra o açúcar da farinha de trigo branca comum, né, o amido. Por isso que é bom mastigar bem, né? Isso a carne fica 24 horas no organismo, por isso, no caso, no estômago, porque é muita enzima, muita coisa para digerir ela e... as fibras são bem mais resistentes, né? A enzima também quebra a fibra, no caso? Sim, tem enzima para todos os tipos, na verdade, né? Sim. O nosso organismo, todo o sistema digestivo, ele é repleto de enzimas. Tem enzima para todo tipo de molécula que vai entrar dentro de nós.
Assim como tem a amilase salivar, que está presente na saliva e quebra o amido, ali, no iniciar, ela, tipo, por exemplo, ela está muito presente na saliva, tem muito dela ali, mas também não tem praticamente nada dela no resto do nosso sistema digestório. Então, por isso que é muito importante mastigar. Certo? Eu acredito que tem em alguma outra parte, mas é muito pouquinho, muito mesmo. E da mesma forma acontece para outros tipos de nutrientes que entram dentro de nós. E por isso também que a gente fica com aquela sensação pesada depois de comer um churrasco. Porque demora um tempo, sabe? É muita enzima ali lutando para degradar aquele polipeptídeo gigante com muita molécula ligada, por ligações muito fortes. Fica triste, né? Tá uma tristeza. Se vocês repararem, o intestino dos carnívoros, ele, exceto o nosso, é sempre bem curto, enquanto o dos herbívoros é bem mais longo. Né? Dos animais. Porque não é desejável que a carne, os restos alimentares da carne permaneçam no corpo por muito tempo. Nós não deveríamos nos alimentar de carne tendo um intestino tão longo. Acontece que a evolução nos proveu de suco gástrico, bile, uma sopa no estômago que dá uma quebrada boa. Né? Então, a enzima é um assunto bem importante na biologia, é o principal, são as proteínas mais famosas, porque são elas que aceleram as reações químicas dentro do nosso corpo, para tudo poder nem me funcionar, fala. Poder funcionar mais rápido, né? Esse semestre eu só estou fazendo 2 cadeiras, né, para me formar de uma vez, as 2 últimas, e eu peguei uma enzimologia, ia ser lindo, ia ser só aula de laboratório, brincando com enzima, gente. E aí o coronavírus veio e destruiu minhas brincadeiras de laboratório. Já era. Droga. Outra pergunta. Eu tenho umas perguntas assim aleatórias. Tipo, assim, eu tenho depressão e tal. Aí eu tenho que tomar um remédio. Dizem que o remédio, ele compõe a falta de enzimas que tem no cérebro. É isso? Os antidepressivos têm um monte de Lítio, vias né? de atuação. Alguns podem fornecer elementos químicos que o cérebro deveria produzir ou receber de outra parte do corpo e não produz. Né? Por exemplo, vários hormônios, né? Que deveriam estar reguladinhos, às vezes, basicamente, depressão, ansiedade, esses problemas, é quando tu tem um hormônio demais, um hormônio não muito bom demais, ou um que é muito bom para o organismo e tu precisa muito, e ele tá muito baixo, assim, muito pouco. Então, basicamente, é para regular isso. E tem diversas formas de regular isso, como o João estava falando. Ou acrescentando um elemento químico que está em deficiência, ou mexendo nos promotores e nos receptores dos neurônios. Né? A depressão ela decorre de uma falha no reconhecimento pelo axônio, pela extremidade do neurônio, da existência da serotonina. Né? A serotonina, né, que é o hormônio prazer, da felicidade também. Ela pode até estar ali, mas os receptores neuronais não estarem... Não reconhecem. Não reconhecer. O que alguns tipos de remédios fazem é ajudar o neurônio a reconhecer que a serotonina está ali. Ou tem algum elemento associado à serotonina que está em falta no corpo, e é por isso que psiquiatras pedem exame de sangue, e aí eles indicam um remédio que reponha isso, né, e é por isso que tem que tomar um remédio todo dia, porque também ele não sobrevive por muito tempo sendo ingerido de maneira artificial, mas dá para ir controlando dessa maneira. E isso que ela falou na pergunta dela, das enzimas, é basicamente isso também, né? Quando o teu neurônio não está conseguindo reconhecer de forma alguma, tu precisa tomar um remédio que tem essas enziminhas que basicamente vão se encaixar lá e vão fazer com que ele reconheça também, pensando dessa forma, mais superficialmente. Entendi, obrigada. É que eu vi no Google, aí, como eu não entendo muito de biologia, ele falava um monte de palavra difícil, aí eu não entendi nada. É por isso que eu perguntei. Capaz, podem perguntar bastante coisa, tá tudo bem, a gente tá aqui pra discutir, até coisa que a gente não sabe a gente vai pesquisar, então é bem legal trazer esses assuntos. Próxima.
uma classificação das enzimas pelo critério de tipo de reação que elas ajudam a acontecer mais rápido, né? Isso é bem... Aquela última lá, a ligase, ela é bem importante para restaurar as moléculas de DNA e RNA depois que elas são abertas para a síntese de proteínas. E aí a gente vai vendo outros tipos de utilidades que as enzimas têm, mas é uma questão de curiosidade, né? Isso. Mesma coisa, tudo aquilo que fazia com que uma proteína funcionasse melhor ou pior, afeta as enzimas porque elas são proteínas, né? Então, concentração, temperatura, pH, a Renata falou agora há pouco, tem amilase na boca, mas não tem no estômago. Por quê? Porque a amilase funciona bem no pH da boca. O pH do estômago, que é bem mais baixo, bem mais ácido, já denatura a amilase e ela não funciona bem. Temperatura e concentração, teve exemplos agora há pouco também, né? Aqui o resuminho de enzimas, o esqueminha para das quem enzimas. quiser depois. E vitaminas. Vitaminas, né? Essas são mais famosas, né? São compostos orgânicos, a gente ouve falar praticamente todo dia em vitamina, né? Elas são necessárias para muita coisa no nosso organismo, mas fazer uma coisa que eu detesto, que é sair no sol, né? Detesto pegar bastante sol na pele. Detesto também. Eu tô com deficiência de vitamina D, aí eu perguntei pro cardiologista, o que eu tenho que comer? Ele falou sol. Eu falei, não, uma coisa que eu goste, não sol, né? Ficar saindo no... E aqui, nesse slide, tem uma coisa que me chamou bastante atenção. Quanto à solubilidade, né? Ou seja, como é que a vitamina faz para entrar dentro da célula. Tem as lipossolúveis, sempre que começa com lipo, vocês viram ali nos lipídios, né? É gordura. E tem as hidrossolúveis, aquelas que entram na célula transportadas por uma molécula de água. As hidrossolúveis, esse monte de vitaminas que tem aí, basta a gente comer, porque a água a gente bebe todo dia e elas vão acabar chegando na célula. Agora, aquelas 4 ali, as lipossolúveis, né, o ADEC, né, são um dos motivos pelos quais a nossa alimentação não pode ter 0 gordura. Né? Alguma gordura tem que ter. Vocês podem ter certeza que até atleta de alto rendimento, todo mundo consome diariamente algum tipo de gordura. Né? Porque se não tiver, não adianta ingerir o alimento que fornece essas 4 vitaminas, que elas não vão entrar na célula. As hidrossolúveis, né, são essenciais para o metabolismo, vão entrar, como eu falei, dentro de uma molécula de água, né, e as lipossolúveis vão entrar numa molécula de gordura na célula. Elas têm que estar no organismo, mas elas têm que ter como chegar. E aí, alguns exemplos, né, do que pode acontecer com o nosso organismo na falta de vitaminas, né. Em 1911, né, esse rapaz lá em Londres cunhou o termo vitamina, porque vita viria de vital, né, essencial para a vida, né, e mina por ela ser uma amina, aí juntou vitamina. O beriberi, que diz ali, é uma doença causada pela ausência da vitamina B1. No outro slide, se não me engano, tem uma outra doença que também é causada cegueira noturna, ausência de vitamina A. A vitamina que faz os nossos olhos funcionarem bem. Escorbuto,
a ausência de vitamina C. Se a gente não consome frutas cítricas que nos deem o ácido ascórbico para depois o nosso corpo transformar ele em vitamina C, um dos efeitos pode ser o escorbuto. Essa terceira doença que diz aí, pelagra, na verdade ela não é exatamente uma doença, ela é uma palavra que o pessoal usa para definir deficiência nutricional severa de algum tipo de nutriente, mas principalmente vitamina. A vitamina B3 está dizendo ali, né? Aqui tem uns slidezinhos interessantes para quem quiser ler melhor sobre a vitamina B12, porque todo mundo fala que é tão importante, está relacionada com a evolução, né, João? Ela é polêmica porque o pessoal andou aderindo ao vegetarianismo, ao veganismo, né? E o maior problema de não consumir alimento de origem animal não é proteína. Proteína a Herbalife faz em pó, né? O cara coloca ali dentro do shake e fica não sei quantas horas sem sentir fome e tal. O problema está na vitamina B12, né? Porque ela só existe no sangue dos mamíferos. Não adianta comer peixe, não adianta comer frango, não adianta comer nenhum vegetal. Vitamina B12 só no sangue dos mamíferos. Só na carne vermelha. Eu sou semi-vegetariana, o único animal que eu como é peixe por motivos de sushi. E eu tenho que suplementar, né? Então, eu tô sempre suplementando. É muito importante, gente. Tá altamente relacionada com o nosso cérebro, com as ligações, por exemplo, ali, ó. Diz que a falta de vitamina B12 pode causar hipertrofia cerebral, retardo do desenvolvimento, hipotonia muscular, perda de apetite, irritabilidade, tremores, letargia. A primeira vez que eu soube foi quando a primeira vez que eu resolvi virar vegetariana, há muitos anos atrás, foi em 2015, quando eu tive um choque, assim, vendo aqueles filmes. Foi uma coisa, assim, que eu não conseguia mais comer carne, não foi nem aos poucos, que nem tá sendo dessa vez, né? E aí, uma doutoranda da Unicinos, eu estudava lá em 2015, falou pra mim, tu não pode simplesmente parar assim, vai no médico fazer um exame de sangue pra suplementar, porque senão tu quer ter retardo. Falou assim, eu fiquei tão chocada com o retardo que eu fui procurar, sabe? Eu pensei, meu Deus, não quero ser retardada. Demorei tanto pra entrar nessa faculdade, agora eu vou ser retardada. E aí eu fui atrás disso, e exatamente isso, sabe, gente? Tem que suplementar, é a vitamina mais importante, assim, do cérebro. Isso tudo porque a ausência dela prejudica a absorção das outras vitaminas do complexo B. Exatamente. Então, ela é não que a gente esteja fazendo aqui uma apologia ao consumo da carne vermelha, mas pelo menos suplementar, né? Ela já é sintetizada pela indústria, então quem não consome carne vermelha tem que fazer uma reposição de vitamina B12. Aqui tem uma listinha de vitaminas, as fontes, as doenças e as funções no organismo. É interessante dar uma olhadinha nessas principais, assim, já focando na vitamina e na doença, principalmente, porque é isso que as questões gostam de cobrar. É a mesma coisa com sais minerais. Aqui mais um resuminho. As hidroxilas. E é isso, na parte 2. E nós acabamos... Acabamos? Não. Falta mais uma, gente. Aí a gente deixa para próxima. Vocês querem ficar para a próxima? São 9h30. Imagina, eles tiveram Geocides, né? Nossa, gente. Química e biologia. Tá, a gente pode deixar para a próxima aula. Vocês peçam aula em peso lá no grupo, por favor, porque os professores querem fazer aula só nas 2 ou 3 vezes por semana. Quantas, João? 2, né? Por enquanto tá definido as terças e só nas segundas e nas terças. Por mim, dava para fazer uma aula por dia, pelo menos. Então, peçam aula em peso lá. Seria massa. Tem lá uma enquete, pelo menos uma, né? Porque nós temos... aula todas as noites. Sim, nós temos o horário normal de aula, assim, que seriam, tipo, 2 matérias por dia, por noite, no caso. Dá pra gente fazer aula. Se vocês quiserem, vocês podem pedir lá. 45, mais ou menos, porque, tipo, eu tenho aula de dança aqui que acaba às 6 horas, aí até chegar em casa, mais ou menos.
Não, mas aí vocês podem votar um horáriozinho melhor para todo mundo, assim, se ninguém se importar. E as aulas também vão ficar gravadas. Então é legal porque se tu não conseguir, se tu perder o início ou se tu perder um final, tu pode ver depois. Então acho que se pedir, se todo mundo pedir, pode rolar aula, pelo menos uma aula por dia, ou, né, online, assim, live, ou 2 por dia, né? Como é para ser o horário. Porque 2 por semana, para mim, eu gostaria de ter mais contato com vocês. Eu também acho. A gente já acabou perdendo tantas datas já e a biologia é um assunto bem extenso. É, extenso. Eu acho. Então, semana que vem eu vou ver com o João e com o pessoal lá se a gente consegue mais uma aula semana que vem, para colocar o resto em dia, e aí a gente continua. Se vocês votarem lá por ter aula pelo menos uma por dia, seria interessante. Aí a gente tenta pegar as quintas-feiras, nem que seja quinta sim, quinta não, pra gente. Então é isso, gente. Vamos ver se semana que vem a gente consegue mais uma aula para continuar. Eu acho que é isso. Obrigado pela presença. Mandem suas dúvidas. Obrigada pela presença. Mandem as dúvidas no grupo. Muito boa a aula. Ótima noite Boa aí pra mesmo, todos. gostei. Boa noite. Obrigado, galera. Igualmente, gente. Beijão. Depois do Geoclides, todo mundo é bonzinho. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigado. De verdade. Obrigado, Lau. Tchau.